Olá Renata, tudo bem? Eu vou fazer a demonstração aqui da questão do backup, tá? Você me falou lá a necessidade de vocês, né? Na verdade eu que falei, né? Que eu vi que vocês não estavam fazendo backup, a gente tinha um problema lá que o servidor não estava executando backup, né? E porque muitas vezes desliga e aí precisa daquele login sem, enfim, acaba que não faz o backup, né? Então assim, é uma coisa que tem que sempre estar olhando, né? Para não acontecer isso. É, E além disso, você até me falou, por que você não toma conta pra gente do nosso backup? Enfim, eu até falei no dia que eu não mexo com isso não, enfim. Mas assim, sonhei com esse negócio um dia, igual eu te falei, e acabei que fui pesquisar. E acabei olhando fui atrás de um data center, né, que oferece espaço em nuvem para hospedar. E agora eu montei uma, tô com uma ferramenta aqui, né, que eu consigo disponibilizar para os clientes esse backup. Então a ideia é que eu dê uma consultoria da gente preparar o backup aí de vocês para ser automático, né? Então tem várias vantagens aí para utilizar esse backup em nuvem. O principal é que, vamos imaginar que você tem uma pasta lá, o backup da ferramenta mestra, né? Quando a gente configura, a gente consegue fazer um agendamento disso. Então todo dia, naquele horário, ele vai lá e consegue fazer o backup. O backup do Mesa, por exemplo, ele é 500 megas. Só que ele, quando ele compacta, ele cai esse tamanho para uns 15 mega. Você entendeu? Então quando ele vai para a nuvem, ele já vai compactado. Então a gente economiza um pouco do espaço, né, que a gente vai alocar na nuvem. E o interessante é que ele cria esse backup incremental. Vamos imaginar que você tem uma pasta do mestre. Aí eu tenho lá 10 arquivos. Se eu remover um arquivo, por exemplo, aí eu faço backup hoje. Eu estou com 10 arquivos. Amanhã eu faço outro backup. Amanhã eu vou lá e excluo um arquivo, vou ficar com 9. Quando fizer o backup, ele vai fazer o backup com 9 arquivos. Aí você na sua máquina você não tem mais esse arquivo que foi excluído, né? Hoje está com 10, amanhã está com 9 que você excluiu. Só que isso na sua máquina. Só que se você for na nuvem, daqui a pouco eu vou demonstrar, você consegue ir no backup de hoje e aí você vai conseguir ver o arquivo que foi excluído. Que no backup do dia amanhã, por exemplo, não vai estar lá, mas no de hoje você vai conseguir. Então ele consegue fazer o backup incremental, onde se tiver algum problema, a gente consegue ir lá há 30 dias atrás, que aí a gente define qual que é o período que eu quero armazenar essas informações, eu consigo lá e buscar essas informações, entendeu? Então ele faz um versionamento disso, né? Então eu posso adicionar, excluir arquivos, aí todo dia eu vou conseguir navegar nessas datas de backup para conseguir um arquivo, por exemplo, que foi excluído hoje, mas há 20 dias atrás ele estava lá, né? Eu consigo pegar esse arquivo e restaurar ele. Então você tem várias vantagens, né? Hoje vocês estão bastante vulnerável aí. Você viu esses dias que o pessoal tentou roubar a clínica, então pode levar o servidor de vocês, levando o servidor, o backup vai estar aí local. A gente fazendo o agendamento e configurando corretamente o servidor, esse backup vai ser feito todo dia de uma forma correta. E o importante é que a gente vai ter monitoramento, vai ter relatório se o backup foi feito com sucesso ou não, certo? Então assim, tem várias vantagens a gente para utilizar. Então aqui hoje eu tenho um site agora que ele fala um pouco do serviço que a gente está oferecendo, tá? Os produtos que a gente está oferecendo. Aqui tem um FAQ com várias informações que são importantes, tá? E aqui tem um login, que é o login que vocês vão utilizar. Por exemplo, eu criei aqui o login, está no meu e-mail, só Java, mas eu vou te passar ele. Aí eu vou dar um login aqui.
não vou falar a senha aqui, mas manda no seu e-mail. A gente está com esse ambiente, né? Onde você vai conseguir fazer a gestão. Gestão de que sentido? Ver que se o backup foi feito e tudo mais, entendeu? A minha consultoria, eu vou estar acompanhando isso e vou dar o acesso para vocês. O meu ambiente tem muito mais informações do que o seu, mas aqui tem o que precisa. Por exemplo, nós criamos aqui, ó, proteção, que é o backup que está configurado para vocês lá, certo? Então, o que acontece? Aqui, de exemplo, eu defini 10 gigas para vocês. Só que a gente sabe que vocês utilizam mais. Lá são mais de 100 gigas. Né? Só aqueles dois diretórios que você me passou lá hoje são mais de 100 gigas. Um é 70, 80. Mas quando envia, ele compacta esses caras. Então, muitas das vezes, a gente não precisa usar os quase 200 gigas lá, que seria, né? Ou ferramenta mestra, aqueles outros diretórios, Sesame e a Clinic. E também a gente pode definir o que realmente vai para o servidor, certo? Por backup, né? Porque muitas vezes a gente não precisa ficar mandando essas informações. Então aqui, ó, relatório de consumo. Eu defini para vocês, por exemplo, 10 gigas aqui só de exemplo. Então, ó, eu já mandei 930, quase 1 giga de arquivo, só que equivale a 322, porque ele compactou esses caras. E o importante, ele criptografa também. Não adianta o cara pegar, ele vai ter que ter uma senha para ele conseguir pegar essas informações. Aqui, ó, mostra os históricos dos backups que foram feitos hoje. Eu configurei aqui para gerar os backups. Então aqui eu mandei processar um backup, aí eu fui lá e cancelei ele, ele mostra que foi cancelado, foi interrompido. Aqui eu mandei um backup, certo? Eu mandei aqui 903 arquivos e ele compactou, né? Quem é que tá vendo aqui? Foi para 298. Aqui, ó, a gente consegue ver o relatório do que foi feito. Informações da sua conta, informações geradas do perfil do backup. Ele fala aqui, ó, que eu fiz essas duas pastas aqui, que é as pastas que eu selecionei. Eu só selecionei esse arquivo aqui de backup, que é um do dia de hoje, ó, 7/11/2007, que é da ferramenta mestra. Essa aqui é a pasta da ferramenta mestra. Na verdade, ela nem precisa ser feita backup, eu só fiz aqui de exemplo. Ó, e foi realizado com sucesso. Esse e-mail, ele chega também para o e-mail. Ele mostra aqui o log das informações, ó. Mostra os arquivos que foram adicionados, entendeu? Então é uma gestão bem legal que a gente consegue tá fazendo aí. Por exemplo, aí eu processei outro backup, só que não tinha nenhum arquivo para ser enviado. Então ele gerou backup, né? Só que se eu for nesse dia aqui, depois daqui a pouco eu vou te mostrar, e nesse horário, na verdade eu tenho todos o dia 11 aqui, e eu fiz várias, e aí ele tem a hora que foi feito. Se eu processar várias vezes, eu tenho a hora. Então você tem toda a estrutura. Por exemplo, se eu entrar nessa data aqui, eu tenho todo o backup lá. Se esse backup aqui é igual a esse, por exemplo, que na verdade não é, porque aqui ó, teve uma diferença. Aqui eu mandei um arquivo para lá. Aqui eu já mandei mais outros arquivos. Ó. Se eu entrar aqui no detalhe, visualizar o relatório, ó, eu mandei esse arquivo aqui. Ó. Na verdade eu excluí esse arquivo, certo? Esse aqui, ó, vamos olhar esse cara aqui, o que aconteceu? Eu mandei, ó, novos arquivos, eu adicionei esse novo arquivo. Olha que legal, que a gente consegue saber, ó, os novos arquivos atualizados. Por exemplo, eu tinha um arquivo, eu fui lá e modifiquei ele, ele mostra aqui que foi atualizado. Arquivos com permissões atualizadas, arquivos excluídos, arquivos movidos, arquivos copiados, entendeu? Então a gente consegue ter toda uma gestão aqui. Por exemplo, esse último aqui, eu adicionei mais diretórios no backup, certo? Ó, eu adicionei a pasta essa audiometria e SESM e alvará de proteção. Aqui ele mostra, ó, novos arquivos, e adiciona todos esses novos arquivos, certo? E os outros aqui não teve, então os novos arquivos aqui foram, certo? Então aqui um pouco, aí eu posso vir aqui em arquivos.
Ó, eu seleciono o backup e seleciono a data que foi do backup, ó. Eu só fiz hoje o dia 8, ó. Só que no dia 8 eu fiz um monte de vezes, ó. Vou pegar esse primeiro backup aqui. Então aqui, ó, quando eu vou clicando aqui, eu tenho uns arquivos colocados aqui, certo? Ó, o mestre. Ó, eu vou passar, ó, eu não tenho paginação aqui, né? Eu trouxe aqui no mestre, que é só esse cara. Agora eu vou pegar outro período, ó. Vou pegar aqui meia-noite e 40 que foi feito. Ó, já tem mais arquivos, tá vendo? Ó, não tem eu vou mostrar a diferença, ó. Tem esses arquivos. Se eu for nesse momento aqui agora, ó, 1h06, eu vou entrar de novo aqui, porque ele faz o incremental. Aqui na página 2, não, na página 3. Não foi aqui que eu adicionei um arquivo chamado teste, não. Tá no outro aqui, ó. 1 do 7, vamos ver aqui agora. Ó, eu tenho por dia e por hora, você entendeu? Então a gente pode agendar dentro do sistema, dentro da configuração, que a gente pode fazer 2 backups durante o dia, entendeu? Principalmente da ferramenta mestra. Ó, eu adicionei esse cara aqui, ó. Tá vendo que até a data aqui, 7/11, lá no relatório a gente vê direitinho, que eu te mostrei. Eu adicionei esse cara. Aí, por exemplo, vamos imaginar que esse arquivo aqui, você fala assim, cara, mas esse arquivo aqui, eu não... eu adicionei ele, mas eu excluí. Aqui 1h08, eu acho que eu excluí ele, ó, certo? Vamos ver aqui na página, vou selecionar a mestra aqui. Acho que é na página 2. Ó, não tem mais ele aqui, porque foi excluído, certo? Aí eu falei, mas como é que eu faço? Lá no meu servidor não tem mais o arquivo. Aí o que você pode vir? Você vem aqui num backup de um determinado dia, determinada hora, certo? Seleciona a pasta, pode pesquisar também esse cara. Pá. Ó, clico aqui e mando restaurar esse cara. Ele vai pedir uma senha, enfim, tá? Pra gente restaurar. Aí eu vou conseguir recuperar o arquivo, entendeu? Então assim, faz um... Vamos imaginar que aconteça alguma tragédia lá no servidor, onde a gente perde todas as informações, o computador rouba, certo? Então, a gente vai pegar aqui o último backup. Ó, o último backup foi feito dia 8/11 a 1h18. A gente vai pegar esse último backup aqui, ó, e a gente, tá vendo? Ó, eu tenho um diretório E, onde eu tenho as pastas da clínica aqui, certo? E o diretório F, que é o da ferramenta mestra, que é esse backup aqui da ferramenta mestra. Ó. Então, o que acontece? A gente consegue fazer restaurar, pegar, aí eu comprarei outra máquina, eu vou lá, configuro a ferramenta mestra e eu tenho um backup aqui de forma segura. Você entendeu? E o mais importante, isso a gente configura lá no servidor, ele faz isso automaticamente. A gente não precisa ficar preocupado com isso, entendeu? Então, assim, é uma questão que vocês precisam olhar. Você me deu a dica de correr atrás, eu corri atrás e, assim, gostaria que você desse uma analisada, se realmente vocês querem, tá? Queria que você desse a sua visão do que você viu, o que eu estou demonstrando para você, tá ok? Acesse o ambiente, eu vou te passar o login no seu e-mail, tá? Você pode acessar o ambiente lá. Aí você vai ver as coisas funcionando. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? O vídeo aqui está bem explicativo. E aí você gostando e tal, aí você fala assim, não, Vinícius, me passa uma proposta. Aí eu vou te passar uma proposta. Porque a proposta ela vai ser o quê? É o espaço que a gente vai contratar, que aí vai ter os planos, dependendo da quantidade é um preço, dependendo se é outra quantidade é outro preço, e a consultoria que eu faço. Então assim,
eu vou falar para você assim, ó, eu te vendo 50 gigas por tanto, eu te vendo 60 gigas, 100 gigas por tanto. Porque aí a gente negocia dessa forma, entendeu? E o mais importante é que eu vou estar acompanhando esses backups, né? Você também vai estar acompanhando, mas eu vou estar olhando, acessando, enfim, é da mesma forma que eu faço hoje com a ferramenta Mestre, né? Então, assim, independente de fechar comigo ou não, vocês têm que criar uma política de backup, porque aconteceu na 3A, teve aquele vírus que pede resgate, foi lá, bloqueou a máquina inteira, os servidores perderam as informações, a gente teve que voltar ao backup de 1 ano atrás. Isso porque eu tinha o backup na minha máquina. Você entendeu? Então o que ocorre? Não é brincadeira, o negócio é sério. Então, independente se é comigo ou com outro, vocês têm que criar alguma política. Tá ok? De preferência que seja comigo, né? Porque a gente está mais próximo, a gente já está trabalhando junto aí. Tá ok? No mais é isso aí e até a próxima.